Oi pessoal, hoje a gente vai falar das nulidades sanáveis e insanáveis. E primeiro a gente precisa entender o contexto no qual elas estão inseridas. Na verdade é o contexto do direito brasileiro em que não se tem uma base teórica suficiente para tornar essa questão pacífica e, portanto, durante a prática, o cotidiano, se vê muita relativização. E aí, outras problemáticas que envolvem esse tema, não só a questão do tema ser controvertido, na verdade também o Código de Processo Penal brasileiro ter sido feito em 1941 e também pelas mudanças pontuais ocorridas no processo penal, as reformas. Isso dificulta muito. E aí, contribuindo para esse caos, a doutrina costuma utilizar 4 categorias para falar sobre a teoria das nulidades. Na verdade, ela fala das meras irregularidades, das nulidades absolutas e as relativas e da inexistência, no caso, de ato defeituoso. E entrando no conceito das irregularidades, elas vão ser aqueles defeitos que não vão ter tanta relevância assim para o processo, justamente porque elas não vão comprometer a eficácia do princípio constitucional ou do princípio processual que elas tutelam. Então, formalmente, ela não vai ter tanta relevância, as consequências não vão ser tão relevantes. Esse mesmo tratamento às irregularidades, essa mesma pouca relevância, vai ser dada também àqueles atos secundários, contingentes, que não necessariamente têm a ver com um princípio processual constitucional. Então, por exemplo, erros materiais, como a grafia do nome, eles não vão ter tanta relevância. Antes da gente passar para as nulidades absolutas e relativas, por ser mais simples, existem os atos inexistentes. Eles sequer podem ser considerados atos, porque eles não têm elementos fáticos suficientes para que eles sejam caracterizados como atos. Então, eles sequer existem e sequer ingressam no mundo jurídico. E em complemento a isso, a gente tem que, na prática, só se tem um elemento, um ato inexistente, quando tem uma decisão judicial que, de fato, venha a declarar aquele ato como inexistente, Então, ele é anterior a essa decisão e ele inexiste somente quando essa decisão judicial o declara como tal. Sobre a nulidade absoluta, a gente tem que ela vai ocorrer quando tiver de fato uma violação de uma norma cogente que viola o interesse público ou que exista quando existe uma violação de um princípio constitucional. E aí essa nulidade ela vai poder ser declarada de ofício, ou pela invocação da parte interessada. Além disso, a nulidade absoluta ela é insanável, então ela não se convalida nem pode ser convalidada nem pela preclusão ou pelo trânsito em julgado. Então, o prejuízo, o não atingimento desses fins, eles já são presumidos. Quanto às nulidades relativas, a gente tem que elas ocorrem quando o defeito do ato processual ele não é tão grave quanto aquele que ocorrer nas nulidades absolutas. Então, disso a gente tem que ela só será decretada quando a parte interessada solicitá-la. Elas só serão caracterizadas quando houver de fato uma violação a normas que tutelam o interesse privado. Por conta disso, elas não vão poder ser conhecidas de ofício e vão depender da postulação das partes, que necessariamente tem que demonstrar o prejuízo sofrido no tempo adequado, e caso isso não ocorra, ela será convalidada com a preclusão. E caso esses elementos eles não estejam presentes, então não vai ter a nulidade do ato. E aí a crítica é justamente que essas nulidades relativas elas estão sendo utilizadas justamente como instrumentos punitivistas, utilitaristas, para, manipular o discurso e tratar nulidades absolutas como relativas. Bom, agora dando continuidade ao que o Lívia falou, eu vou adentrar num tópico que consiste essencialmente na superação da estrutura legal vigente
abordando as nulidades combinadas e não combinadas, a partir da análise dos artigos 564, 566 e 571 do Código de Processo Penal. Inicialmente, eu vou trazer uma opinião da doutrina clássica de que esse artigo 564 ele é um artigo exemplificativo, cuja leitura é feita de forma conjunta ao artigo 572, né, que, por sua vez, define as nulidades relativas. Então, sob essa ótica da doutrina clássica que eu trago, é possível notar que há, dentro desse artigo, né, situações que criam nulidades absolutas e situações do inciso 3, a linha D e demais, a linha E, segunda parte e demais, algumas situações que também trazem nulidades relativas. Na questão da superação da estrutura legal vigente, né, é preciso entender que essa posição da doutrina clássica, ela na verdade precisa passar por uma reforma que seja possibilitado o reforço constitucional, né, do devido processo penal, e também alterações legislativas, como foi o caso da redação nova que foi dada ao inciso 5, né, que incluiu uma nulidade absoluta, né, em razão da violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Motivo pelo qual, nesse caso, não há que se falar em nulidade relativa. Então, partindo dessa análise, né, dada pela doutrina do Aurélio Lopes, nós temos que o artigo 564, na forma da legislação vigente, ele acaba se tornando inútil para qualquer definição precisa em termos de invalidade processual, né? Ou seja, o 564, da forma que ele está hoje, ele já não se adequa ao sistema processual penal que a gente tem. Ao passo que ele incorre no erro de tentar estabelecer um rol de nulidades combinadas, né? Servindo basicamente, né, quando muito, de um indicativo para situações que precisam de uma maior atenção, sobretudo em relação aos riscos de defeitos. Eu gosto também, quando eu falo sobre isso, de destacar que a própria redação do artigo, ela, de forma mal escrita, leva a crer que a nulidade, né, seria automática pela adequação à lei. Porque, aí parafraseando o Código Penal, né, ele diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Exatamente assim, e aí desenvolve as alíneas, e os incisos e as alíneas, né? Entretanto, é necessário que seja verificada a violação do princípio, e, assim, o ato que é assegurado o princípio também não pode ser passível de ser sanado por repetição, né? Então, além disso tudo, ainda precisa vir uma decisão judicial, que no caso é indispensável para definição, para que haja nulidade, né? Outra coisa também que torna o artigo 564 ineficaz é que nenhum defeito ele pode ser considerado sanável ou insanável sem uma análise concreta à luz da principiologia constitucional, o que torna qualquer tipo de definição perigosa e reducionista, porque se você define sem fazer essa análise constitucional, você, por muitas vezes, pode ser induzido ao erro, então já torna o artigo mais ineficaz, o que reforça a ideia de que ele precisa ser uma reforma, né? de uma reforma concreta, uma reforma que realmente traga benefícios ao sistema processual penal. Por fim, eu não posso deixar de ressaltar que muitas das alíneas do próprio inciso 3 já caíram em desuso, elas hoje estão desatualizadas, estão ilhadas dentro do sistema penal, né? E eu trago alguns exemplos. Na linha A, por exemplo, não existe mais processo penal, né, iniciado por portaria ou auto de prisão em flagrante. Então já é uma linha que caiu em desuso, está invalida, porque ela trata sobre essas situações. Outra coisa também é na linha B, que fala sobre a falta de exame de corpo de delito, né, conduzir à absolvição por ausência de materialidade e não nulidade, né, que é o que demonstra a linha B desatualizada, né? Então, no caso, a falta de exame de corpo de delito é a absolvição por ausência de materialidade, não nulidade, como traz na linha, né? E por fim, a figura do curador, né? Já não existe mais, uma vez que o maior de 18 anos é plenamente capaz. E para completar, né, essa desatualização do 564, tem também diversas alíneas que caíram em desuso, né, se tornaram ilhadas pela reforma que trouxe a Lei 11.689, né? Porque o Tribunal do Júri foi completamente reformado. Por exemplo,
Então, assim, a gente tira como conclusão, né, sobretudo com base na doutrina do Aury Lopes, que há uma necessidade urgente de uma reforma na legislação e ainda podemos trazer problemáticas relacionadas ao artigo 566 e 571. Né? O primeiro leva em sua redação, né, uma sequela inquisitória já superada, né? Porque ele fala de uma verdade substancial, né, uma verdade real, como um critério para o não reconhecimento da invalidade processual, quando se sabe da absoluta imprestabilidade jurídica e científica desse conceito. Ou seja, esse artigo traz algo que não funciona, não possui base jurídica ou processual para que seja mantido hoje em dia na legislação processual penal. Já no artigo 571, a problemática dele está no fato de ter sido prejudicado pela Lei 11.719, que modificou e alterou diversos procedimentos, né? Inclusive as alegações finais escritas que estavam previstas no artigo 406 e 500 do CPP. Nesse sentido, fica cada vez mais claro que as reformas pontuais elas acabam trazendo incoerências sistêmicas e elas modificam os ritos, mas não alteram as disciplinas legais das invalidades. De forma que fica clara assim, a necessidade de uma reforma geral, uma revisão do sistema processual penal. Com isso, dando continuidade agora, eu vou partir para a análise do que é chamado teoria do prejuízo e também da finalidade do ato, e como há uma manipulação discursiva que é proporcionada por algumas cláusulas genéricas. Né? Nesse sentido, eu vou pegar como exemplo o artigo 563 do Código de Processo Penal, que, parafraseando, copia e cola, ele vai dizer que nenhum ato será declarado nulo se da sua nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse sentido, partindo de uma perspectiva teórica, é correto afirmar, né, considerando a instrumentalidade inerente ao processo, que os atos são meios e não fins em si mesmos. A cada dia tomam mais força os princípios do prejuízo e do atingimento dos atos oriundos do processo civil, né? E, no caso, o ato só será decretado nulo se causar prejuízo e não atingir o fim previsto, né? Contudo, eu trago que quando se trabalha na dimensão da finalidade do ato ou do processo, é preciso entender que esse conceito ele não é pacificado na dogmática e ele ainda sofre com tensões ideológicas que fomentam o perigo em lidar com categorias dessa natureza, para distinguir nulidade absoluta ou relativa. Isso porque existe em torno da concepção do artigo 563 uma manipulação por parte do julgador, né, que gera uma área cinza, na qual se legitima o que bem entender, como na associação de verdade substancial trazida pelo artigo 566 do CPP. Então, assim, quem define o que é essa verdade substancial acaba ficando muito à mão de quem está julgando, né? Dessa forma, você ter o prejuízo como critério para a distinção entre nulidades absolutas e relativas uma maneira imprecisa e cede muito espaço para manipulação. E aí eu vou citar alguns dos problemas que isso gera, né? Eu acho que de início é preciso trazer que foi uma transmissão equivocada, né, de categorias do processo civil para o processo penal, de modo que o fenômeno, né, da relativização das nulidades absolutas, que vem do processo civil, ele está sendo utilizado de forma manipulada, né, no processo penal, sobretudo para negar a eficácia ao sistema constitucional de garantias. Isso porque, a título de ausência de prejuízo, diversos tribunais, eles de forma recorrente têm minado direitos e garantias constitucionais através de uma manipulação discursiva com base nesses artigos e uma postura basicamente utilitarista, né? Então, nesse contexto, fica evidente que uma nulidade ela só será absoluta caso o julgador queira, abrindo margem para o sistema penal opressor, predatório, julgar dessa forma, né? Então, assim, essa incerteza, né, que paira sobre o conceito e a margem de entendimento que essas cláusulas genéricas deixam é algo totalmente incompatível com o devido processo penal. De modo que, assim, as cláusulas genéricas elas não podem ser feitas dessa forma. Elas têm que ser mais claras, mais objetivas, a fim de que a gente tenha um sistema penal, processual penal, que seja garantista, que proteja os nossos deveres cidadãos. Então, assim, é preciso entender que para a aplicação da teoria do prejuízo,
sem o prejuízo do sistema de garantias constitucionais que fundam, né, o processo penal. É preciso, sobretudo, que haja uma inversão de sinais, de modo que a defesa, por parte da defesa, uma liberação da carga probatória, né? Ou seja, que a parte que alega nulidade não tenha que mostrar que o ato atípico lhe causou prejuízo, mas sim o juiz, né, com o objetivo de manter a eficácia do ato, ele deve ter a responsabilidade de expor as razões pela qual a atipicidade não impediu que o ato atingisse a sua finalidade, né, ou tenha sido devidamente sanado. Por fim, antes de passar a palavra, eu ressalto que, pelos argumentos expostos, né, é necessária uma reforma geral do sistema penal, a fim de que os atos processuais não violem princípios constitucionais, nem que os tribunais tenham a possibilidade, né, de chancelar tais violações por meio dessa manipulação discursiva, né, em torno de uma categoria do processo civil que foi erroneamente importada para o processo penal. Com isso, eu passo a palavra, então. Muito obrigado a todos. Gente, então eu vou continuar com o nosso trabalho, falando um pouco sobre as críticas relacionadas à classificação das nulidades absolutas e relativas que o Aury Lopes Jr. faz no livro dele. Ele começa, então, falando que a divisão das nulidades relativas e absolutas é inadequada para o processo penal na medida que ela parte de uma matriz do direito material civil e da estrutura dos atos jurídicos. Em especial, a categoria das nulidades relativas, ele vai falar que é imprestável para o processo penal, porque tem um vício de origem. Ela se inicia e se desenvolve dentro do direito civil com a teoria dos atos anuláveis e nulos, sendo assim incompatível com o processo penal. Ele vai falar que existe uma confusão de conceitos, visto que afirmar que no processo penal existem formas que tutelam o interesse da parte, o interesse privado, é erro de não compreender que no processo penal, especialmente em relação ao réu, todos os atos são definidos a partir de interesses públicos, pois estamos diante de formas que tutelam os direitos fundamentais assegurados na Constituição e nos tratados. Então, a proteção do réu é pública, porque públicos são os direitos e as garantias constitucionais que o tutelam. Nessa mesma linha, o autor critica o argumento das chamadas nulidades relativas, porque falam que não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, visto que o juiz no processo penal atua como garantidor da eficácia do sistema de garantias constitucionais, então ele deve zelar pela forma e garantia, visto que forma é garantia. No artigo 564, sobre o artigo 564, ele vai falar que isso nada contribui, até porque a categoria de nulidades cominadas está completamente superada. O autor vai falar, então, que a distinção entre nulidade absoluta e relativa é equivocada e o sistema de invalidades processuais deve partir sempre da matriz constitucional, estruturando-se a partir do conceito do ato processual defeituoso, que poderá ser sanável ou insanável, sempre mirando as garantias constitucionais. Ele diz que somente o ato defeituoso insanável dará lugar ao decreto judicial de nulidade, e, por consequência, de ineficácia ou impossibilidade de valoração probatória. Portanto, na morfologia tradicional, o conceito de nulidade relativa tem pouco ou nenhuma prestabilidade, na medida em que somente as nulidades absolutas darão lugar à ineficácia do ato. Então, isso significa dizer que exclusivamente o ato defeituoso, em que houver efetiva lesão ao princípio constitucional que o funda, e ainda for impossível a repetição, será objeto de decisão judicial de nulidade e, por consequência, ineficácia. Então, como já foi dito, a forma processual é, ao mesmo tempo, limite de poder e garantia para o réu. Então, Aury Lopes Jr. fala que o sistema de invalidade somente pode ser constituído a partir da consciência desse binômio, limitação de poder e garantia, pois são as duas forças em constante tensão dentro do processo penal. Visto que o processo penal é um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado, impondo severos limites ao exercício desse poder e também as regras formais para o seu exercício, assim o sistema de nulidade está a serviço do réu, pois o sistema de garantias constitucionais assim se estrutura como um mecanismo de tutela daquele submetido ao exercício de poder. Toda a teoria dos atos defeituosos tem como objetivo nuclear
assegurar o devido processo penal para o imputado. Dessa forma, percebe-se que o conceito de convalidação como decorrência da preclusão é inadequado. O que isso significa? Convalidação é o tornar válido pelo decurso do tempo. E é um conceito inadequado para o processo penal, o autor vai falar, porque aqui não existe preclusão, no sentido civilista, para o réu. Como sistema de nulidades, se estrutura a partir de sistema de garantias constitucionais fundado, portanto, na tutela do interesse processual do imputado. Esse conceito, então, perde o sentido. Mas a convalidação pela prática de outros atos que, compensando o defeito, deram eficácia ao princípio constitucionalmente violado, isso pode ocorrer. Isso significa que, nesse caso, é melhor falar em saneamento. Aquilo que faltou para o ato defeituoso para que pudesse garantir a eficácia do princípio constitucional é obtido pela prática de outro ato, sanando o interior. Então, restabelece a eficácia do princípio constitucional pretendido. Por exemplo, uma citação pessoal nula, isso, sei lá, por erro do endereço, constante no mandado judicial. Se o processo desenvolver, a gente vai estar diante de um defeito que irá contaminar todos os demais atos do processo. Mas se a citação pessoal, que não deu certo, deu lugar a uma citação por edital e o imputado comparece, o ato anterior defeituoso, que foi a citação pessoal que estava com erro no endereço, foi sanado pela prática de outro ato, que foi a citação pelo edital. Então, restabeleceu o princípio constitucional e aí tudo bem. Assim, o Auri vai dizer que no artigo 565, ao estabelecer o chamado princípio do interesse, deve ser repensado à luz do que foi dito, ou seja, o interesse tutelado é do imputado. Portanto, não cabe anular um processo por defeito, salvo se houver pedido da defesa ou isso for feito em seu benefício de ofício pelo tribunal. Excepcionalmente, quando a violação de princípio constitucional afetar gravemente o acusador, estará legitimado o Ministério Público para pleitear o reconhecimento judicial de invalidade também. O modelo de nulidades combinadas é equivocado, então, porque pretende que a lei descreva todos os defeitos que devem ser tratados na dimensão de nulidade. Ou seja, seria nulo apenas aquilo que a lei previsse. Isso é um erro que desconsidera, o autor vai falar que é um erro que desconsidera a própria complexidade das situações processuais criadas. Ele também vai explicar no livro que a nulidade não é sanção, visto que sanção é uma reação a um comportamento vedado pelo ordenamento, então a sanção é um efeito, e a nulidade, em contrário, é a falta do efeito, ou seja, a ineficácia do ato. Além disso, por fim, ele vai falar que a estrutura dos sistemas de nulidade está diretamente relacionada ao grau de efetivação das regras do devido processo penal e do próprio sistema acusatório. Então, desse modo, o sistema de invalidades processuais deve ser erguido a partir da Constituição, mais especificamente 5 princípios que fundam a instrumentalidade constitucional do processo penal, que são princípios que a gente já viu, então eu não vou explicar cada um, mas é a jurisdicionalidade, garantia do sistema acusatório, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa e a motivação das decisões judiciais. Então, quando um ato é realizado em desconformidade com esse modelo legal, ele gera risco de ineficácia do princípio constitucional que naquela forma se efetiva, que deve ser aferida no caso concreto e, em caso de real lesão, deve a nulidade ser decretada, retirando-se os efeitos do ato defeituoso e repetindo-o com vistas à eficácia do princípio do lesado. E é isso. Oi, professor. Oi, turma. Meu nome é Júlia. Eu faço o grupo com a Mariana, com o Daniel e com a Lívia. E a gente ficou com o tema das nulidades sanáveis e insanáveis. Dentro dessa discussão, eu vou começar aqui a parte da minha apresentação abordando com vocês as novas discussões que vêm sendo trabalhadas e retratadas a partir daqueles conceitos clássicos de ato defeituoso sanável e de ato defeituoso insanável. Só que para eu poder partir para as discussões mais recentes sobre o tema, eu preciso inicialmente destacar, com vocês e conceituar o que seria o defeito, o que seria esse ato defeituoso. E aí, no campo aqui do processo penal,
a gente vê o defeito como sendo aquilo exatamente que foi feito, ou seja, um ato que foi praticado, algo que realmente aconteceu, mas foi feito de forma incorreta. Então, o que a gente vê no primeiro momento é o quê? O defeito é algo que aconteceu, que foi feito. Ele não é a falta, ele não é o deixar de fazer, o deixar de praticar. Na verdade, o defeito é aquilo que foi feito, mas infelizmente foi praticado de uma forma incorreta e pode gerar consequências negativas para o processo, como a gente vai discutir aqui pra frente. Então, foi feito daquela forma distinta da esperada e, por isso, é um ato defeituoso. E aí, nesse sentido, eu vou destacar aqui uma passagem do Pontes de Miranda, que ele fala que é muito interessante e ele deixa uma conceituação do defeito bem óbvia até, que é a seguinte: o defeito não é a falta, o que falta não foi feito. O que foi feito, mas tem defeito, existe. O que não foi feito não existe e, pois, não pode ter defeito. O que foi feito para que falta, há primeiro de ser desfeito. Então, a gente tem exatamente o que eu já falei, o defeito como aquilo que foi feito, mas com violação às regras do processo e em desacordo com o tipo processual penal. E aí, dentro dessa conceituação do defeito, há claramente uma distinção entre o plano da existência e da validade. O ato defeituoso existe, porque ele foi praticado, mas praticado de forma incorreta. E por ter sido praticado de forma incorreta, ele não é válido, né? Ele não é válido porque está em desacordo com o previsto. E aí, por não ser válido, surge exatamente a nulidade, que é a nossa discussão principal aqui. Dentro das nulidades existentes, a gente precisa se atentar na questão do que seria uma nulidade sanável e do que seria uma nulidade insanável. Porque às vezes é um defeito que pode ser facilmente corrigido, é um ato defeituoso que pode ser corrigido, que pode ser saneado. Mas há atos defeituosos que não podem ser corrigidos, que não estão passíveis dessas alterações para serem corrigidos. E aí a gente tem o ponto principal da discussão, que são os atos defeituosos sanáveis e os atos defeituosos insanáveis. Os atos defeituosos sanáveis são aqueles em que o ato pode ser desfeito ou refeito, sendo que isso é suficiente para que se obtenha aquela eficácia esperada e desejada do princípio constitucional que foi violado. Ou seja, teve um ato defeituoso que viola um princípio constitucional. Mas esse defeito pode ser sanado. A gente pode alterar o ato praticado para que esse defeito não exista mais e aí aquele ato esteja em respeito ao princípio constitucional que rege essa questão. Então, nos defeitos sanáveis, o ato vai ser feito em plena observância à tipicidade processual prevista, não sendo necessária uma decretação de nulidade. Você pode alterar, retificar aquilo, sem decretar a nulidade. Em contrapartida, naqueles casos em que nós estamos diante de defeitos insanáveis, são os casos em que o ato defeituoso, mesmo que haja sua repetição, mesmo que ele seja reformulado, mesmo que ele seja refeito, o vício, o defeito que existe ali, não vai ser corrigido. Ou seja, mesmo que ele se repita, mesmo que ele seja refeito, não é possível que o ato seja corrigido por essa reformulação, ou a reformulação ainda assim não é suficiente para que se alcance aquela eficácia principiológica que é desejada por meio do ato. Ou seja, o ato insanável é aquele que não há nada que possa ser feito para restabelecer a regularidade esperada desse ato, a regularidade do processo. E aí a decretação de nulidade acaba sendo inevitável, para que seja declarada a ineficácia desse ato e aí as peças que estão corroboradas, que estão contaminadas com esses atos defeituosos, vão ser desentranhadas. Esse é o único caminho possível. E aí, dentro de todo esse panorama que eu acabei de traçar, tem uma discussão no sentido de que a divisão em nulidades absolutas e relativas, que é uma discussão antiga, que ficava falando, mas esse ato não é totalmente nulo, é uma nulidade parcial, é uma nulidade relativa, não é absoluta. Na verdade, o que a gente vê no panorama atual é que essa discussão está ultrapassada. Ela deve ser colocada, muitos doutrinadores
vem falando, vem retratando, que essa discussão das nulidades absolutas e relativas deve ser colocada em um segundo plano para que se abra a discussão, né, de um melhor caminho dentro dessa teoria dos atos defeituosos, dentro desse binômio, crucial existente entre a violação do princípio constitucional que forma a tutela e a possibilidade ou não de saneamento pela repetição. Ou seja, a discussão deve estar tutelada, deve estar pautada dentro da questão. Foi violado o princípio? Foi. Tá. Mas não vamos focar se ele é nulo ou não nesse primeiro momento. Vamos focar se a gente pode, né, corrigir esse ato defeituoso ou não, pela repetição, pela retificação. Então, ao invés de focar na nulidade, em anular aquilo, você foca em tentar corrigir. E aí sim, se não for possível, você parte para a questão das nulidades. Então, nesse sentido, tendo em vista que a violação da forma do ato processual acaba por gerar um ato defeituoso, que por sua vez está violando o princípio constitucional ali representado, é preciso avaliar se há possibilidade de saneamento, de se estabelecer o princípio lesado. E aí, se não for possível sanar esse erro, se a discussão estiver pautada, né, na nulidade, de modo que essa nulidade tem que ser necessariamente decretada, e aí com a consequente retirada da eficácia do ato, aí sim você parte, né, para a declaração de nulidade, com o desentronhamento das peças respectivas. Então, o que eu queria demonstrar aqui, na verdade, eu queria que vocês entendessem junto comigo que a discussão não deve ser sobre as nulidades relativas e absolutas, e sim sobre a possibilidade de sanar ou não aquele defeito. Então, por que deve ser discutido dessa forma? Vocês podem me perguntar. Ah, Júlia, por que precisa ser assim? Por que a gente não foca na nulidade? Se você for ficar o tempo todo discutindo a forma de anular aquilo, não é a solução mais eficaz. Na verdade, o foco tem que ser em garantir o respeito e a vigência de um sistema processual penal que funcione, um sistema processual penal de garantias, de modo que se esse ato for sanável, ótimo, é muito mais fácil corrigir do que reformular, decretar nulidade, estranhar as peças e aí reformular tudo aquilo. É melhor sanar, prosseguir, né, para essa correção e aí garantir a vigência do ato e aí, no caso de não ser insanável, prosseguir, né, com a nulidade e garantir a privação desses efeitos negativos, enfim, que poderiam de alguma forma ser gerados por esse ato defeituoso. Então, na verdade, a gente tem que focar na contenção dos danos. Ou você corrige, né? E aí, se não der para corrigir, você realmente anula para garantir que o processo não fique contaminado por esses atos, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, a questão não é sobre a nulidade. A nulidade é uma medida extrema. Como assim? Deixa eu pensar melhor como eu posso explicar isso pra vocês. A nulidade tem que ser o último, né, degrau, a última medida. Se não for possível resolver de outras maneiras, você parte para nulidade. Mas, tendo em vista que o sistema de invalidades processuais está a serviço do réu, você tem que tentar corrigir daquilo de uma forma que seja mais rápida possível, que garanta uma celeridade processual. Porque, na verdade, a tipicidade processual é uma garantia do imputado. O poder estatal, ele não precisa ser garantido. Ele precisa ser controlado e limitado, tá bom? E aí, findando essa questão das nulidades sanáveis e insanáveis, eu vou falar também do princípio da contaminação. Gente, continuando, agora eu vou falar do princípio da contaminação, que, como eu já adiantei, está intimamente ligado a essa questão que a gente conversou dos atos defeituosos que são sanáveis e insanáveis. Por quê? Quando você pensa na palavra contaminação, é uma conceituação muito óbvia, que contaminação é algo que passou de um ato para o outro, de um objeto para outro, foi contaminado. Então, aqui no campo do processo penal, a contaminação é exatamente isso. Quando o defeito de um ato, que não foi corrigido, que não foi retificado, que não foi sanado, não foi reformulado, acaba sendo perpetrado para os demais atos processuais.
E aí a gente tem essa definição prevista nessa questão da contaminação, ela está prevista no artigo 573 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Então, a letra da lei aqui é muito óbvia. Se aquela nulidade, se aquela aquela disposição defeituosa do ato não for sanada, os atos deverão ser renovados ou retificados. Eles devem ser corrigidos. Se eles não forem corrigidos, se não for possível essa correção, ou enfim, se não for realmente não procederem com a correção desses atos, será decretada a sua nulidade. E aí, uma vez decretada a nulidade, ela vai se estender a todos os atos posteriores que são dependentes desse ato inicial, que é nulo por estar em contrapartida com as disposições legais, por estar em desacordo com a previsão legal, e aí vai estar ferindo toda a questão do devido processo. E aí, também tem a outra questão levantada no artigo, que é o juiz, ele pode, declarar todos os atos que essa nulidade se estende. Então, tem o ato inicial defeituoso, que, tem com certeza alguns atos posteriores, se for ao longo do processo não tiver uma correção, e aí o juiz também vai declarar a nulidade desses atos posteriores. Então, acaba sendo uma relação em cadeia, essa relação da questão da contaminação. Eu tenho um ato inicial que está perpetuado, está preenchido com diversos vícios, está errado, está defeituoso, e esses vícios não foram corrigidos, não foram anulados, ou seja, esse ato não foi sanado e também não foi anulado. E esses vícios acabam passando para alguns atos posteriores, de modo que todo o processo acaba estando, permeado com essas irregularidades do ato. E por isso, muitas vezes, ou você parte para correção desses atos, reformulação, ou, infelizmente, o próprio processo acaba tendo que ser anulado, ou a sentença final é anulada, porque, na verdade, o que a gente vê é que todo o objetivo do processo é o quê? Um resultado final. O resultado final é a sentença. E um requisito, para que se chegue a essa sentença de forma correta, um requisito para validade e para eficácia desse ato final, consiste que ele seja o epílogo de um processo regular. O que claramente não ocorre quando você tem a perpetuação dos vícios, a perpetuação dos vícios de um ato processual que estava incorreto, que estava defeituoso. Então, o problema principal, na verdade, aqui nessa questão da contaminação, é exatamente a questão de que esses vícios podem ser permeados sem qualquer correção, e aí, uma vez permeados, eles podem levar à nulidade do ato final, uma vez que essa sentença necessariamente vai estar contaminada se não houve essa retificação anterior. E aí, ela vai ser inválida por estar em desrespeito aos requisitos de validade e eficácia do ato final. Então, no caso do ato defeituoso não ser sanado, não ser anulado, também deve ser neutralizada a eficácia da sentença do ato final, e não só desse ato defeituoso, uma vez que essa sentença é resultado de uma sequência de atos nulos, ao invés de estar sendo, na verdade, precedida pela sequência de atos determinados em lei, como deveria ser. Então, aqui nesse ponto, é muito claro, não existe nenhuma dúvida de que a violação às normas processuais estabelecidas pelo devido processo penal conduz inexoravelmente, indubitavelmente, à repetição, ou seja, à necessidade de se refazer aquele ato com defeito. E aí, caso não seja possível refazer esse ato defeituoso, no caso daqueles defeitos insanáveis que a gente conversou, ele vai acabar levando à nulidade do ato decisório e do próprio processo, porque os atos processuais pressupõem que durante o processo cria-se uma situação jurídica que só pode se constituir de forma válida, ou seja, se forem válidos os atos que precederam e também
que vai se estender aos atos posteriores, ou seja, todo o processo tem que ser válido, tem que estar pautado em uma situação jurídica que esteja permeada de uma forma válida, para que o ato final, para que a sentença seja válida e produza os seus regulares efeitos, o que não ocorre no caso de contaminação. Então eu finalizo a minha parte aqui, espero que vocês tenham gostado e foi um prazer cursar a disciplina com você, professor, e com vocês, colegas. Um abraço!